Eu sou a Di, de tudo um pouco e um pouco de tudo. E hoje temos uma convidada super especial aqui que vai contar vários segredinhos que eu sei que você gosta. Cata é internacionalista e educadora em saúde menstrual, formada em Relações Internacionais pela FECAP, com a especialização em estudos de gênero. Atua nas áreas de direitos sexuais e reprodutivos, educação e saúde menstrual, políticas públicas para as mulheres, comunicação em saúde e saúde pública, produz conteúdo para as redes sociais sobre saúde menstrual, ciclo e outros temas relacionados à saúde da mulher. E eu estou falando de Lari Agostini. Obrigada, obrigada pelo convite, Di. Ah, é um prazer ter você aqui com a gente, com nossas Diulícias de plantão também. E ela trouxe vários brinquedinhos, eu tô curiosa, para descobrir. Por exemplo, esse aqui não sei o que que é. Esse é um disco menstrual Ah, e são todos produtos menstruais, opções para a gente usar durante o ciclo. eu comprei, mas não consegui colocar. Você tinha um coletor, provavelmente, Tinha, assim. que é esse aqui, É, é. mas hoje eu posso dar dica de como você consegue usar de uma forma eficaz, porque a maioria das pessoas não sabe usar porque não tem uma relação com o seu corpo, não consegue usar. Eles são diferentes, então às vezes você comprou esse, mas o que daria para o seu corpo é esse. Então tem muitas informações Então que vamos não é aproveitar, simplesmente só vamos, comprar. vamos aproveitar, deixa então, me explica como é que eu uso, então. Tá, o coletor menstrual, ele é esse copinho aqui, que é um produto onde reutilizável, né? A gente usa durante 12 horas, pode ficar com ele, e ele fica inserido dentro do canal vaginal. Então aqui, por exemplo, eu tenho esse modelo, que é a nossa pelve anatômica. Eu vou só usar esse aqui que é menorzinho para conseguir inserir aqui e vocês entenderem. Ela é apertadinha. Isso. Esse coletor, ele vai coletar o sangue menstrual que vai ficar aqui. E como a gente insere ele? A gente faz uma dobra. Tem vários tipos de dobra, existem mais de 30 tipos de dobra, a gente pode fazer com o coletor. Então, eu vou fazer aqui uma, por exemplo, para ele ficar com essa abertura menor. Às vezes as pessoas Ai, acham que você ele fez é muito grande. rápido, vai, dobra, Ó, dobra, tem então, uma muito simples que é só dobrar no meio, que é a ah, dobra em C. tá, Mas a gente tem outras dobras. Essa que eu fiz é a lábia. A gente coloca aqui por dentro, ah. ela fica como se fosse uma florzinha e você fecha de novo. E por que a diferença entre essas duas? Por que O tem? tipo de dobra difere da forma como o coletor vai abrir lá dentro. Eu vou Ah, colocar e aí, no geral, todas as dobras têm possibilidade de dar certo. Mas às vezes, se você não conseguiu com uma, você vai tentando com a outra, conta porque da ela tem eu acho que o foi esse o meu vácuo problema. e aí ela pode dar certo. E as pessoas às vezes acham que ele é muito grande, mas quando você faz a dobra, ele fica com a circunferência bem parecida com o que todo mundo está mais acostumada, que Hum, é o absorvente interno. Então ele fica do mesmo tamanho. então E ele é vamos ver. introduzido dentro do nosso canal vaginal. A dica já aqui que muita gente erra é que nós aprendemos, nós vemos nos livros sempre que nós somos retas, né? Então a gente vê aquela imagem assim do útero na vertical. E o nosso corpo não é assim. Então aqui mais ou menos da forma que eu tô sentada, ó, a vulva, ela tá assim e estamos assim. Então o nosso canal, ele não é vertical, ele é na horizontal. Então quando você for inserir, você não insere para cima, você insere na direção horizontal, como se fosse na direção do ânus. Então a gente insere o coletor, ele vai abrir e ele vai ficar posicionado assim, bem próximo aqui do colo do útero, né? Esse aqui é um modelo Uhum. anatômico, então aqui a gente tem o colo do nosso útero e é onde o sangue vai sair, pelo colo do útero, e vai ficar coletado aqui nesse E não dava, copinho. não dá vazamento. Se ele tiver colocado certo, ele não dá vazamento. E aí você pode ficar com ele durante Desse 12 jeito, horas. desse jeito aqui não dá vazamento. Não, Mesmo que isso daqui ficar meio abertinho. mesmo, não tem problema, porque isso aqui, ó, vamos pegar aqui o modelo da vulva. Aqui é Hum, como se a gente tivesse com a parte interna, né? Porque a vulva é a parte externa e a vagina é a parte interna. Então, o coletor, ele vai ficar dentro do canal vaginal, na parte aham, interna, e aqui é como se a gente tivesse a vulva. Essa minha aqui, ah, ela não é aberta, né? Mas aqui onde a gente tem o canal, então é onde ele seria inserido, entendi. e essa pontinha, ela fica até
Pra fora. Pra fora ali, não pode ficar incomodando, né, mas ela fica. Isso depende também do corpo, às vezes as mulheres que têm o colo do útero mais alto, onde essa região aqui é um pouco mais distante da entrada da vagina, Uhum. ele vai subir um pouquinho e ele pode ficar um pouquinho mais pra cima escondido, né, Super amei. mas é Deixa eu ver super deixa eu fácil da gente tentar colocar. dobrar isso daí pra ver se funciona, porque eu já tentei tantas vezes. O da flor, assim, não. Passa aí, ó, vou pegar um outro pra te mostrar. Põe ele pra dentro primeiro, Pra dentro isso, primeiro e depois e dobra. aí dobra de novo depois. Gente, tem que ter um malabarismo pra fazer isso aqui. Aí Mas eu enfio assim. isso. Ele tem que ficar bem pequenininho para ser o jeito confortável, porque o que acontece, ó, digamos que ele tá Hum. aqui, né, digamos que ele vai passar por aqui, na nossa vulva, então o que que ele vai fazer quando ele chegar aqui? Abrir. Ele vai fazer Então assim, e esse é o aí deixa segredo. eu ver se o meu o Isso. meu o meu ficou bom. Você tá colocando ao contrário só. Eu coloco do outro lado então. É, a gente coloca como se fosse para ele sair, para ele poder abrir. Que aí você faz a dobra, ó, eu vou fazer uma outra dobra aqui agora, que é a caracol, que é só Nossa, você tô fazer. muito apertada. Aí você vai Ah, isso, entendeu? Porque aí ele abre. entendi. E quando que o coletor vaza? Quando ele não tá aberto totalmente. Então, se ele tiver dobrado, se ele tiver mal posicionado, aí é quando acontece dele vazar. Porque se ele tiver correto, Aham. posicionado da forma correta, pegou o vácuo correto, ele não vaza. E qual que E aí você você pode usa? ficar até 12 horas. Qual que você usa? De quê? De Desses coletor? aqui? É. Então, eu sou uma pessoa muito privilegiada, porque eu tenho uma gaveta inteira com muitos produtos. Eu tenho, acho que, mais de 30 coletores, assim. Eu tenho, já experimentei, acho que todas as marcas que tem no Brasil. Isso E também é um hoje, coletor? e hoje eu vario. Isso, esse é um tipo de coletor, só que ele é um disco menstrual. Qual é a diferença desse para este modelo aqui? É que o disco menstrual, que são esses modelos aqui, você pode ter relação sexual com ele também. Oi? Sim. Porque Hã? com o coletor, a gente não pode, né? Com o coletor não pode ter relação sexual. Aham. Já com o disco, como ele fica posicionado de uma outra forma, você pode ter relação, porque ele fica mais posicionado no colo do útero e pode ter a relação aqui, não tem problema. Então você tem relação durante a menstruação, sem problema, sem parecer que você está menstruada. Então não sai o sangue nem nada, porque Garotas ele que fica ficam aqui. aí eufóricas Sim. durante a menstruação, solução. É que esse modelo aqui, ele é muito pequeno e eu não consigo encaixar, mas E esse? esse pequenininho aqui, esse é o menor aqui, ó, que eu Hã. tenho. Eu vou colocar ele aqui pra você ver como ele ficaria, tá vendo? Aham. Ele fica mais juntinho, Aí o sangue fica aqui o dentro. sangue fica aqui e aí aqui você pode ter relação normalmente. Depois pra tirar também é muito fácil. Você Então trouxe ele é uma presentes pra opção. mim? Não trouxe. Ah, Não trouxe, porque infelizmente nem as marcas não me dão presente, ó. Vamos olha pedir aí, para as marcas, vamos todos os que eu pedir. tenha comprado, Eu quero tá? eu quero o que mais me interessou foi esse aí que você esse aqui. O que dá para ter relação, né. É. Esse aqui é um de porque todos esses que eu tô mostrando, eles são reutilizáveis. Aí Hum. esse aqui a gente tem uma opção na farmácia que é vendido, esse aqui que é descartável. Então esse é a Hum. mesma função, você vai colocar, pode ter relação, mas aí quando acaba a relação, esse aqui você tem que descartar, joga no lixo, e aí ele vem uma caixinha que vem 4. Uhum. E às vezes ele é uma boa opção também para quem quer começar a experimentar, né, tem as suas particularidades, porque assim, eu sempre falo, na hora que você escolher um produto, você tem que conhecer o seu corpo. Não Uhum. adianta você simplesmente olhar a marca, ver o preço, eu sei que a gente precisa às vezes olhar o preço, mas assim, não adianta a gente olhar preço, olhar cor, olhar modelinho, se a gente não conhecer o nosso corpo. Por quê? A gente tá falando aqui, por exemplo, de 2 produtos iguais, os 2 são discos menstruais, certo? Só que olha como eles são muito diferentes. Então, muito provavelmente, se você precisa deste tipo, quando você usar esse, não vai dar certo, ele vai usar. E ele vai vazar, né? Então, da mesma forma. Mas aí como é que eu sei qual comprar? Então, aí a gente precisa conhecer o nosso corpo com algumas coisas. A primeira coisa que a gente precisa saber é qual é o tamanho do nosso colo do útero, se ele é baixo, médio ou alto. Como que a gente faz isso? Perdendo medo de colocar o dedo dentro da nossa vagina. Então a gente coloca o dedo, higieniza a mão, coloca aqui, né, igual eu mostrei, Hum. e a gente vai ver. Isso é super importante porque, primeiro, a gente tem muito estigma, muito tabu com relação a produtos internos, com essa parte do nosso corpo. E as pessoas acham muito que vai ficar preso, que vai sumir, que vai sair do outro lado. Então, primeiro para a gente entender que o canal vaginal, ele não é infinito, ele tem mais ou menos 7 centímetros, é um pouquinho mais do que o tamanho de um dedo.
Então, quando você coloca o dedo, você já consegue perceber isso, que não vai sumir, que não tem problema você usar um produto interno. E aí a gente consegue saber qual a distância. Como que a gente sabe isso? Sentindo, porque o nosso colo, nosso canal, é fechado pelo colo do útero, que é Então, essa peraí, você parte disse aqui. que tem quantos centímetros? Mais ou menos de 5 a 7 centímetros um colo do útero. Então, ou seja, a pessoa, o homem que é muito avantajado, Péssimo. A péssimo. gente odeia, não gostou a maioria das vezes. É, É que na fase, né, porque de dói, né? excitação, é que na fase de excitação o canal vaginal ele se estende um pouco, Uhum, né? Então ele aumenta um pouco, ele chega às vezes a ficar uns 14, depende. uhum. Então ele na hora da excitação ele Galerinha, Tilícias, sim, os mas não é. pequenininhos que estão na moda agora. Não, pois é. E não é engraçado que a gente pensa assim, que às vezes as mulheres falam, nossa, mas não vai caber, como eu vou ficar com um negócio desse lá dentro? E aquilo maior, as Ca- pessoas ficam, né? É, Então, pois assim, então. não se preocupem. E aí, a gente coloca e tem. Na hora que coloca o dedo, a gente precisa sentir o colo do útero. E aí, quando a gente for sentir o colo do útero, a gente vai sentir. Se o dedo entrou inteiro, a gente tem um colo mais alto, que ele tem mais do que esse tamanho aqui. E tem Uhum, mulheres que têm um colo mais baixo, então você vai colocar o dedo não entra inteiro, ele para aqui ou aqui. E o nosso colo, ele muda também essa posição de acordo com as fases do nosso ciclo. Que ele sobe e abaixa e abre e fecha o canalzinho dele, o buraquinho, de acordo com as fases do nosso ciclo menstrual, que é quando a gente está fértil, quando a gente está menstruada, quando a gente está infértil. Então, ele também tem essa variação. Então, geralmente, o primeiro dia da menstruação pode ser um dia que você fique com o colo mais baixo, que ele não fique tão confortável usar um produto tão longo. Então, quando você uhum. tem um colo mais baixo, aí você precisa usar ou um coletor que é mais baixinho assim, tá vendo que eles são diferentes? Sim. Eu Ou comprei esse outro laranjadinho ali. esse assim, né? É. Ou você vai usar um que seja menorzinho também. Porque se o seu colo é muito pequenininho, é muito baixo, esse aqui você não vai nem conseguir colocar ele. Ele nem consegue ficar posicionado no seu corpo. Então, a Não é principal por dica é nada não, mas conhecer. eu acho que eu vou ficar com o pequenininho. Eu acho que esse daqui e tem que Tem- dobrar igual? esse aqui ele é mais fácil, né? A gente só dobra ele assim, em 8 mesmo, uma vez, e introduz ele, coloca assim. Esse é mais tranquilo. Então, às vezes, a gente, quando ele é muito molinho, a gente pode subir um pouquinho aqui e colocar assim, mas esse aqui é mais fácil. Por Esse incrível que parece pareça. uma qualidade melhor, não? Então, os produtos, a maioria deles são feitos do mesmo material, que é silicone Ah, medicinal. mas esse daqui é bem, assim, suave, né? Então, porque aí o que a gente muda, que também é uma coisa que tem que levar em conta quando você vai comprar, é a maleabilidade do material. Hum, Esse aqui, por exemplo, é um que é bem rígido. certo. Tá vendo que esse aqui ele é mais molinho. Essa questão da maleabilidade, ela também influencia, por quê? O nosso assoalho pélvico, ele também faz uma força, uma pressão Uhum. no produto. Então, às vezes, quem tenta muito, principalmente coletor, esse aqui, por exemplo, é um bem molinho também. Você tenta muito, ele sempre vaza, não tem o que fazer, ele sempre vaza. A dica que eu dou é que você tente comprar um outro produto mais rígido. Esse aqui, por exemplo, ó a diferença. Como esse aqui já, né? Esse aqui quase não Hum, pega os dois para você ver. Porque o que acontece? Quando a ah, gente coloca aqui, se você tem um assoalho pélvico muito rígido, ele aperta mesmo o eu não produto e gostei desse aqui. não vai deixar Gostei ele mais do desse mais maleável. maleável. Só que normalmente mulheres que fazem muita atividade física, que têm um assoalho pélvico mais fortalecido, precisa de um coletor um pouquinho mais rígido, porque influencia dele abrir. Então, Uhum. se ele não consegue abrir, você não consegue usar porque ele vai vazar. Nossa. E aí tem vários tipos de produtos menstruais que a gente pode usar, né? Eu trouxe aqui também, por exemplo, os que é mais comum mesmo, que as pessoas conhecem, que são os absorventes de pano. E uma outra Então, coisa que eu não, gosto não, muito, todo mundo não, porque eu não conheço. conhece? Não, eu quero ver. Tá bom. Como assim? Se eu não sei, tem muita gente que não sabe também. Nossa, eu tinha que ter trazido vários outros, ó. Mas esse aqui é um absorvente reutilizável Uhum. de pano. A gente coloca ele Gente, e aqui é onde vai na calcinha. amarra aqui na calcinha, né? Ele coloca Você assim. não traz nenhum presente E pra aí, mim. pois é. Então, olha, marcas, por favor, me patrocinem para eu trazer patrocinados para quando eu for nos lugares também, viu? Infelizmente eu não tenho.
Ainda, nenhum mas é ainda. isso, ainda. Gostei muito É disso. muito legal, porque o que acontece? Os absorventes descartáveis comuns, eles são muito prejudiciais para a nossa saúde íntima, né? E aí, quando a gente fala de produto, a gente tem que ter sempre uma delicadeza também, uma responsabilidade de entender qual é o Ambiental. contexto ambiental e também o contexto da população, porque a gente sabe que tem pessoas que não têm condição de usar um produto reutilizável porque não têm acesso à água, saneamento. Então, acho que essas coisas a gente precisa levar em conta. Mas são produtos que existem e que vão ser adequados para certas pessoas, né? Eh, e que são mais saudáveis quando a gente fala de saúde íntima, porque ele permite a respiração da pele, ele permite também a sustentabilidade quando a gente olha para meio ambiente. Ele não é feito de plástico, ele não abafa, então ele não traz cheiro para menstruação. Menstruação já é uma coisa que as pessoas têm muito tabu, Vou comprar. porque acha que, por exemplo, a menstruação tem cheiro, e a menstruação não tem cheiro. O que tem cheiro é o sangue em contato com o absorvente descartável cheio de plástico, Que quando dá ele aquele entra, cheiro. que dá aquele cheiro. Então, toda vez que você usar, se você usar um coletor, um absorvente desse, um disco, você vê que a sua menstruação não tem cheiro. O cheiro é do produto. Eu tenho uma pergunta, porque, tipo assim, eu fiquei sabendo, não sei se é mito ou verdade, que isso é muito prejudicial para a saúde íntima da mulher. E quando eu fiquei sabendo, eu parei de usar e comecei a usar, absorvente 100% algodão, Uhum. para não ter problema. Isso é um mito ou é uma verdade que isso aqui não é bom? É verdade. É É verdade? verdade. Estraga e tal. O que que acontece? O absorvente interno, a gente tem a questão já do próprio produto ser feito com materiais que são tóxicos para o nosso corpo, para o nosso organismo. Então, eles entram na nossa corrente sanguínea e eles causam mal, eles têm muitos disruptores endócrinos, eles têm várias questões que afetam. Mas o que acontece? O absorvente interno também, ele coleta mais do que só o sangue, ele coleta também os nossos fluidos, as nossas secreções que são saudáveis. As pessoas também costumam usar errado o absorvente interno, então elas passam geralmente do tempo, Uhum. muito porque às vezes as pessoas não têm conhecimento, muito porque elas não conseguem. Quem trabalha às vezes em shopping, em mercado, ou até, enfim, no mundo corporativo, não tem tempo para fazer pausa para ir trocar e acaba excedendo a hora de troca do produto E menstrual. também não tem informação, né? Exatamente. Ó, muitas mulheres usam absorvente interno para dormir, por exemplo, e você precisa trocar ele com 4 horas. Então você já excedeu. E aí o absorvente interno ele causa uma doença muito perigosa que chama síndrome do choque tóxico, que pode levar as mulheres até a morte. É o principal problema que causa absorvente interno. Não que os absorventes externos não possam causar, mas é muito mais raro, assim. O absorvente interno, ele realmente tem uma recorrência que a gente precisa levar em conta, porque ele prolifera bastante bactérias ali, né, se ele excede o tempo. E essa calcinha aí? Esse aqui é uma calcinha menstrual, esse aqui também ela é calcinha e ela é biquíni. Posso ver? Pode. Sim. Não! Olha, Inventaram! sim, Enfim! é um biquíni. Então você não precisa usar nenhum desses produtos. Você não precisa usar coletor, absorvente, Gente, nada. Você usa amei! só a calcinha. Olha isso daqui. E aí você fica super Ó, confortável. tá na parte de fora, mas dá um close aqui, por favor. Olha, essa parte aqui recupera todo o sangue, Isso. né? E você tá lá na piscina de boa. Mulher, E você vai na me hora fazer que gastar você sai. dinheiro. Esse eu tenho cupom, pelo menos, tá? Já te É, ajuda. vai me fazer gastar um dinheiro, que eu já quero esse biquíni pra mim já. E ele é maravilhoso, fica lindo no corpo e ele não sai. Quando você sai da água, quem quiser depois entrar lá no meu Instagram, eu tenho vários vídeos, destaques, entrando na água, sai da água, ele não tem problema, não vaza, assim, nunca aconteceu nada. Eu uso nos dias que eu tô com maior fluxo, não preciso usar só quando tá com fluxo super levinho. E ele não sai mesmo por conta da tecnologia, né? Então a gente tá falando aqui, e isso é importante também a gente
falar, porque às vezes quando a gente fala de produtos reutilizáveis, as pessoas falam: "Ai, mas a gente tá voltando no tempo da vovó e tudo, né, a gente evoluiu, não precisa mais usar". Só que não, a gente não está falando dos mesmos produtos das nossas avós, muito pelo contrário, a gente tá falando de um tecido super tecnológico. É, porque era uma fralda A gente antes, né. exatamente, antes era simplesmente um pedaço de tecido, Isso. que servia só para conter, né, o sangramento. Aqui não, a gente está falando de uma tecnologia, de um tecido que tem todo, Um um preparo. preparo exatamente para coletar só o sangue e não a água, né. E aí é super legal, assim, esse biquíni, porque quando você vai lavar e você torce ele, aí você vê saindo sangue, mas quando você sai da água, assim, ele não sai. Não fica nada marcado. Então a gente Show. tem vários tipos de produtos para vários corpos, porque acho Você que tem isso uma também loja, é isso? deveria, né, gostaria de ter, mas não, ainda não Ainda não não abriu a tenho loja? nenhuma loja, tem só minha gaveta, esse aqui são alguns produtos que Como eu é que eu vou fazer trouxe, para comprar tudo isso depois? mas eu te indico, Ah, então tá eu bom. vou te passando Vou pegar depois, teu número e a você gente vai me conversa com as marcas, vamos ver o que que a gente consegue fazer com ela. é, para dar de presente para as pessoas que vêm Pois é. aqui, por exemplo, né. Verdade, porque são produtos muito úteis que realmente, levam para a pessoa ter qualidade de vida, para a pessoa ter bem-estar. Quantas mulheres, né, e meninas deixam, por exemplo, de fazer natação, de nadar, de irem à praia, de experienciarem mesmo, eh, situações da sua vida, seja de lazer, seja de trabalho, porque está menstruada e não tem um produto que possa ser usado. Então um coletor, um biquíni menstrual, um disco, ele possibilita, por exemplo, que as mulheres estejam nos Dona espaços. Rosa, a pergunta que não quer calar, a senhora usaria o biquíni para ir pra praia? Confiança? Ah, então tá. Dona Rosa aprovou, fechou. E aquela coisinha roxinha ali, é o quê? Esse aqui? Não, Não, roxo aqui. Esse aqui é um preservativo feminino. nunca vi. Bora aprender a usar então agora. O preservativo feminino, ele tem muitos benefícios, né? Porque a gente, na verdade, até vou corrigir aqui a minha fala, porque ele é conhecido, ele tem esse nome aqui, né? Preservativo feminino é conhecido como a camisinha feminina, mas hoje a gente também gosta de chamar ele de interno, porque, enfim, ele pode ser usado. Ele pode ser usado, por exemplo, anal também. Então, ele pode ser usado entre homens, né? Então, a gente costuma usar esse termo. Eh, ele tem alguns benefícios, porque a primeira delas é que ela é feita de borracha nitrílica, ela não é feita de látex. E Hum. muitas mulheres têm alergia ao látex. Então, Hum. isso já é um grande benefício, que é o único produto que possibilita que as mulheres estejam seguras, não só de gravidez indesejada, mas de Eu tenho ISTs. alergia a preservativo. Dou conta não. Aquilo é não, vai falar que você Então, gosta. olha, tá, Não não, é a não mesma coisa. assim, como eu já tô casada há um tempão, faz muito tempo que eu realmente não uso, Então, mas eu sempre usei, mas não sei, eu acho que tem a preservativo ele depende, assim, quando você tá acho que em situações que você assume este risco de hum, não usar, tudo bem. Mas eu acho que também não tem como a gente colocar todo o nosso qualidade do sexo e do prazer só num pedaço de borracha, assim, e falar: "Ai, fica muito ruim só por conta de um preservativo". Aí eu acho que também já é demais, porque olha que eu já ele tentei, hein, precisa. já tentei. Então você tem que me ensinar, porque Então, mas olha, a camisinha feminina ela é diferente por conta disso. mais fininha? Ela é um material mais fino, ela é um material mais sensível, porque essa borracha nitrílica, ela é diferente do látex, então a própria sensibilidade dela é diferente. Outra coisa que acontece com esse preservativo aqui, que é Gente, ele é o interno. gigante. Então, E mas como que ele coloca eu lá vou dentro? ensinar, vou colocar aqui, vou só fechar ele aqui. Uma outra, questão com esse preservativo é que ele traz mais autonomia para as mulheres também. Sim. Porque por ele não ser de látex, ele pode ser colocado até 8 horas antes da relação sexual. Então, ou seja, você pode colocar, sair para jantar, sair para o date, e quando você chegar e o cara falar: não tenho camisinha, eu não vou usar, já estou preparada. Então, ele também é uma coisa que traz Essa muito. parte aqui que Essa parte fica para fica fora. fora. Ah, Essa parte aqui é o anel que fica dentro.
Aí, quando eu vou ensinar como é, Gente, eu tô coloca, chocada. Quer dizer então que a mulher já pode sair preparada já com o pode sair preservativo? preparada com preservativo. Tenho que A testar. mesma coisa que e olha, eu sempre falo, às vezes ela assusta, porque a gente não tá acostumada com isso, não é É, como eu não incentivado. consegui colocar o Não é coletor. incentivado, mas eu sempre falo, experimenta, porque ela pode ter, você pode se surpreender com ela, porque ela tem uma sensibilidade melhor, você coloca no seu corpo, então é diferente. Eu acho que Uhum. vale a pena experimentar. Ela tem essas duas pontas, né? Aqui atrás, É ela tem lubrificada um igual anel. igual do homem É, também? ela é. Posso ver? Pode, claro. Ela é. A gente vai fazer a mesma coisa como se fosse coletor. A gente segura essa ponta aqui, esse arinho, e a gente vai introduzir também, da mesma forma. Encontrando uma posição confortável, tudo, a gente vai colocar ela Enfiou. e o aro vai abrir como se fosse o disco. Vai Aham. ficar assim, certo? E aí, esta parte aqui vem um segredinho, né? Pulo da gata que eu falo, que é como ela fica assim. Então, aqui a gente tá imaginando que essa parte de fora é aqui a nossa vulva. Uhum. Este anel, ele tem dois benefícios. Primeiro, ele cobre uma região muito maior do que o preservativo masculino. E isso é super importante porque tem várias ISTs que são transmitidas também além de onde a Uhum. camisinha masculina não pega. O HPV, por Certo. exemplo, ele fica aqui na região da vulva, na região do períneo. Então, ele pega uma cobertura maior de ISTs. E uma outra coisa também que é benefício para o nosso prazer é que ele tende a estimular o clitóris. Este anel, que ele fica aqui. Então, eu sempre falo para as mulheres: experimenta pelo menos uma vez, porque você pode se surpreender, porque ela realmente. As mulheres que usam Eu tendem vou a experimentar. experimentar Vou e gostar. experimentar. Porque ela fica aqui, né? Como se ela ficasse aqui. Ui. Então ela fica aqui, né? Cobrindo assim essa região Uhum. maior. Hum. E é isso, a borracha nitrílica ela tem uma Gente, sensibilidade melhor para o nosso corpo, né? meu financeiro não gostou de tudo Não, isso. mas o preservativo feminino ele é distribuído gratuitamente pelo Verdade? Sistema Único de Saúde, sim. Inclusive, é um preservativo que é super caro. Se você for na farmácia, você vai pagar R$ 25 em um desse aqui. E ele também é descartável, você tem que usar e jogar fora. E como é que E ele é pede? distribuído. Você pode chegar em qualquer UBS, Unidade Básica de Saúde, ou agora nos metrôs também tem. Então, você consegue pegar esse aqui eu peguei no metrô. E fica ali disponível. É uma ótima política pública de prevenção. O Brasil é um dos grandes produtores de políticas públicas para controle de HIV no mundo, e é uma política pública que nasceu na época para controle de HIV, disponibilizar preservativos para a população em locais públicos. Então, você consegue pedir na UBS, você consegue pedir. Não tem Não desculpinha, tem não. desculpa. Bibliotecas públicas também. Hoje eu estava na Mário de Andrade, por exemplo, lá também tem. Então, alguns lugares públicos. E se não tiver, se você não estiver vendo ela ali, você pode ir na OBS e pedir, porque provavelmente eles devem ter lá. E aí você consegue pegar. Isso não funciona como um coletor. Não, esse aqui é só para ter relação. É um método contraceptivo e Certo. de prevenção de ST. Esse aqui, se você tiver menstruada, a menstruação Vai vai vazar, vazar. vai Esse vazar. não é. É. Da mesma forma que isso aqui não é método contraceptivo, o contrário também. Aham. Então, não dá para usar só o disco menstrual e achar que está protegida também de gestação. Não, nem de gestação e eh, Então é a nem de ST. camisinha mesmo, né. É. Eh, pergunta, eh, corta? Ah, Assustamos. que susto. Posso? Uma pergunta. Tem, assim, várias perguntinhas para te fazer. Por que que quando você tem relação dentro da água, machuca? Porque a água seca, a água não lubrifica. Hã. Isso é uma coisa que todo mundo acha que, né, a água, o cuspe vai adiantar alguma coisa, não adianta, eles não são lubrificantes. Então a água, ela seca a nossa lubrificação natural. É E o que a sério? gente aham. Então, o que a gente precisa o que não deixa a gente ficar machucada é a nossa lubrificação, porque o corpo é muito muito Então sábio. então vou falar para todo mundo aí que quer fazer uma festinha no jacuzzi,
Não, 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 hein, vai machucar a gata. É, não é muito assim, você pode tentar usar algum lubrificante que seja à prova d'água, que você possa usar de forma Também existe a compatível. prova d'água? Existe, existe uma Tô variedade também, chocada. mas Coloca é eles chocada ficam aqui, chocada da minha vida, porque eu quero comprar tudo que tá aqui. viu? É super importante a gente falar sobre esses temas, e é uma coisa que a gente deveria ter aprendido há muito tempo, né? É, e por que que não é ensinado nas escolas? Pois é, a gente lida muito com o estigma ainda, né, então tudo que é relacionado ao nosso corpo, à nossa saúde menstrual, saúde sexual, reprodutiva, falar sobre esses assuntos sempre foi muito negligenciado. A Uhum. gente acostumou a trazer isso sempre para uma esfera íntima, para uma esfera privada, né, e isso não é verdade, a gente precisa naturalizar essas Vivendo conversas. e aprendendo. Amei, amei, mas amei mesmo. Eu Que bom. testaria muito o biquíni, testaria, o absorvente de pano ali, Uhum, a camisinha também, né, que é uma coisa assim, tipo sim. assim, Vale muito a pena. vale a pena Vale testar. muito a pena. E o preservativo também, né, como eu falei, você pode pegar de forma gratuita, então Como políticas públicas nessa área podem contribuir para a igualdade de gênero e o bem-estar das mulheres? quando a gente fala de igualdade de gênero, a gente precisa, entender alguns pontos dentro da área de políticas públicas, porque tudo que a gente for olhar, as mulheres elas acabam sendo mais afetadas, porque a gente não tem igualdade de gênero em nada no mundo, né. Então as mulheres são quem passa mais fome no mundo, as mulheres são as mais afetadas quando tem desastres naturais, as mulheres ganham menos, né. Então todas essas coisas elas impactam o todo, né, a nossa vivência na sociedade. E quando a gente está falando de políticas de saúde, isso também se torna uma realidade ainda mais alarmante, porque de fato sempre foi negligenciada e a nossa saúde reprodutiva ela sempre foi levado muito para um lado de saúde materna e Uhum. reprodutiva. As meninas hoje, por exemplo, né, com a pobreza menstrual que a gente tem, elas frequentam no ano letivo quase 2 meses a menos do que os meninos por conta da menstruação, porque elas ficam fora da escola. Muito porque não têm acesso a produtos, e aqui a gente está falando de vários tipos de produtos, e tem pessoas que não têm nem o básico, nem o absorvente externo descartável mais barato que existe. E também por outras, situações que deixam que as meninas sejam afastadas da escola também, como, por exemplo, cólica, dor incapacitante, o próprio estigma, o medo de manchar. Então isso gera evasão escolar. Só aí a gente já vê uma desigualdade de gênero nesse pequeno recorte da escola entre meninas e meninos por conta da menstruação. Então, se a gente olha para isso como um problema de educação pública, de saúde pública, a gente vê como consertar isso, resolve e leva a gente no caminho de alcançar a igualdade de gênero. Então, eu fui numa palestra numa faculdade lá em Paris que falavam justamente de educação sexual e que eles estavam tentando arrecadar fundos para fazer um projeto numa escola. Por quê? Porque as alunas paravam muito cedo de estudar. Elas paravam de estudar porque, primeiramente, não tinha o banheiro feminino para ela se sentir à vontade. Segundo, ela não tinha financeiramente falando, né, o necessário para comprar tudo isso que a gente está vendo aqui. Então, nem que seja o básico do básico, né, ela não conseguia. Então é um projeto que foi levado para frente, foi construído, um banheiro, um toalete para as meninas, um toalete para os meninos, e porque tinha muita risadinha quando ia, sabe, que Uhum, brincava, aquela brincadeira sem graça e uhum, tal, e elas ficavam constrangidas e paravam de estudar. sim. É super comum. E se a gente olha dentro do nosso próprio círculo, se você Uhum. pegar e olhar para sua trajetória, talvez você lembre de algum dia que você se sentiu constrangida, que alguém perguntou se você estava de TPM, te descredibilizou. Tem tantas coisas, né, que estão dentro N dessa coisas. esfera e que a gente não repara tanto, não dá tanto valor, mas que influencia no nosso desempenho, né. Hum. Quais são as principais dicas para manter um ciclo menstrual saudável? A primeira coisa que eu diria é reconhecer que a menstruação é um sinal de saúde. E aí, infelizmente, a gente também tem toda uma narrativa de que a menstruação só serve para engravidar.
e que se isso não acontece, é inútil e ela é uma falha do nosso corpo. Isso é uma narrativa que a gente precisa combater muito, porque a menstruação é um processo fisiológico vital do nosso organismo, igual fazer xixi, igual fazer cocô, igual dormir. Então, quando se criou, por exemplo, a pílula anticoncepcional e as mulheres pararam de menstruar porque não tinha a pausa, a principal queixa das mulheres foi justamente essa: nossa, mas que estranho, eu menstruei a vida inteira, todas as mulheres da humanidade menstruaram a vida inteira, tem alguma coisa errada com esse remédio, não quero tomar, porque não é normal agora eu não menstruar mais, né? Então, a Uhum. mesma coisa que eu chegar agora aqui pra você e falar: olha, você vai tomar agora esse comprimido, nunca mais você vai fazer cocô, tudo bem? Você vai achar estranho. Você vai falar: "Não, eu fiz cocô a vida inteira", né. Porque é um processo Eu fisiológico da tenho mesma DIU, forma. eu tenho um DIU de cobre. Você menstrua então, você tem um ciclo, eu também tenho o mesmo. Eh, porque é um método contraceptivo que não interrompe o nosso ciclo. Então, Hum. a gravidez, ela é uma das possibilidades do ciclo menstrual, Uhum. nosso ciclo hormonal. Mas para que a gente menstrua, na verdade? Porque a gente precisa produzir hormônios. É muito importante para a saúde da mulher que a gente produza estrógeno e progesterona, Uhum. porque eles são os responsáveis pela nossa regulação hídrica do corpo, pelo nosso regulação parassintática de humor, pelo sono, pela memória, pela elasticidade da pele, pelo funcionamento dos nossos órgãos. Tem uma infinidade de listas Teu marido é de, feliz, de hein? coisas. Por Teu quê? marido é feliz, eu tô vendo que o marido dela é feliz. Ela falou: "Já sou casada há anos". Ah, por quê? Será que ele é casado há anos? Olha, que bom. Né? Como Mas é que é o nome do marido? Renato, Renato, você é um homem de sorte. viu, amor? Ah, viu, amor? Vou usar isso um dia. Pega esse corte e Pega fala. o corte, boa. Mas a gente tem, né, uma série de benefícios para que o estrógeno e a progesterona fazem, né, são Uhum, responsáveis no nosso corpo, e a gente só produz estrógeno e progesterona menstruando, através de um processo que chama ovulação, e a gente só menstrua se a gente tem uma ovulação. Então, uhum, as mulheres que não ciclam, que tomam métodos hormonais e não têm uma ovulação, porque é o mecanismo de ação do anticoncepcional, inibir a menstruação, elas não têm o ciclo menstrual que elas têm é um sangramento por privação hormonal. Mas ela uhum. tomar um anticoncepcional 20 anos da vida dela com pausa ou sem pausa é a mesma coisa. Eu tomei durante uns 5 anos, Eu também, depois acho que eu tomei parei. mais ou menos uns 5 anos. E é isso, você passou 5 anos sem produzir estrógeno e progesterona no seu corpo, entendeu? Então, acho que a principal coisa que eu falaria para a gente ter ciclos saudáveis, primeiro é entender que a menstruação é um sinal de saúde. E claro, a gente não vai falar para uma mulher que tem muita cólica, que sofre, que ela tem que amar a menstruação. Acho que ninguém tem que amar menstruar, isso é individual de toda pessoa. Mas você gostar de menstruar ou não gostar de menstruar, não muda o fato Pra de que é quem gosta, importante para a sua saúde. pra quem gosta e quer praticar durante a menstruação, como funciona? Quer praticar o quê? Quer fazer o ato sexual, Então, mesmo aí é estando menstruada. mas aí tem primeira coisa, ou você pode usar um produto desse que a gente mostrou, Aham, por exemplo, um disco, ou você transa normal. normalmente, porque Depois se o que a lava. gente tem pode, por exemplo, ir no chuveiro, Hã. por exemplo. Ah, mas no chuveiro você disse que Então, mas aí dependendo de como tiver para a pessoa, né, porque vai ser muito individual também. aham. O sangue também não é uma coisa que exatamente lubrifica, ele também não é um lubrificante, Mas ajuda. mas ele pode ajudar. Então, às vezes, quando tá no chuveiro, né, porque a gente tem muito estigma, né, na É, verdade tem as uma amiga mulheres minha que ela fala assim: "Eu fico louca quando eu tô menstruada". mas ela faz ou não? Porque Ela tem faz, que bom, porque tem muita mulher que tem vontade ela e é não faz loucona da vida. por conta Um do beijo, preconceito. linda. Porque tem muita gente que não faz por conta do preconceito. E aí é isso, o sexo durante a menstruação, acho que ele também vai ser individual, porque às vezes se você tá com dor, se você tá menos, né, disposta, aí de fato você não vai querer e tudo bem, não precisa fazer. Uhum. Mas a partir do momento que você tem essa vontade, por que não aproveitar, Hum, né? Então é fica a algo. dica, tá. Ou E como adaptar isso na rotina, tipo treino, por exemplo? Então, aí a gente tem as fases, né, do nosso ciclo menstrual, que tem essa variação de humor, de hormônios, essa variação de hormônios, e os hormônios eles agem dentro
do nosso sistema no geral, não só com relação a aspectos fisiológicos, mas também psicológicos. Então, a gente tem, por exemplo, na fase folicular, que é a primeira fase do ciclo menstrual, onde o estrogênio está mais alto, que é a fase que a gente tem mais disposição, a gente tem mais tesão, a gente tem mais vontade mesmo, mais disposição para conseguir fazer as coisas. É uma fase, por exemplo, muito boa no treino que você perguntou, para fazer exercícios de cardio, para fazer tudo que você tiver mais disposição e vontade. Você consegue esticar um pouco mais o treino, você consegue puxar mais peso. Cada pessoa varia, é variável ou não? Então, as fases, né, o que acontece hormonalmente é igual para toda pessoa. Então, toda pessoa vai ter pico de estrógeno durante a primeira fase do ciclo. Ou seja, antes da menstruação, ela vai ficar tarada. Não, é que a fase do. Eu prefiro olhar a menstruação pela ovulação e não pela menstruação. Vamos olhar pela ovulação, que ela acontece no meio do ciclo. Hã. A ovulação é o momento em que o óvulo sai do folículo. Dura vinte e Mas eu quatro eu horas. mas eu tô te falando Ovulação. mas eu tô te Aí falando a de gente. tesão. Então, Hã. mas é o período que a gente mais fica com tesão. É o Hã, período da ovulação. É a certo. nossa fase ovulatória. Porque é justamente o óvulo que vai ficar maduro durante 24 horas para poder ter uma fecundação ou não. Certo. Aí então a gente tem aqui no meio do ciclo esse fenômeno que chama ovulação. Aí a gente vai olhar uma coisa que acontece antes dele e uma coisa que acontece depois dele. Então, antes dele, a gente tem a fase folicular, Hum. que é a fase onde o folículo está crescendo. Esse folículo, que é essa casinha que guarda o óvulo, está crescendo até chegar nessa fase aqui. Ao mesmo tempo que o folículo está crescendo, o nosso hormônio está crescendo, o nosso estrógeno está crescendo. Então a gente tem mais disposição e tudo, leva tudo isso. É uma fase que a gente está mais disposta, é a fase que a gente tende a ter mais tesão também por conta do estrógeno, onde a gente tem também aquele muco mais transparente, elástico, que é significado da presença de estrógeno alta no organismo. Aí a gente teve aqui a ovulação. Pronto, durou 24 horas. A gente começa uma outra fase do ciclo menstrual que chama fase lútea, que é onde esse folículo se transforma em fase lútea. Esse estrógeno cai e um outro hormônio entra em ação, que é a progesterona. A progesterona é um hormônio também super importante e ela é um hormônio para equilibrar tudo que a gente viveu antes, porque eu costumo dizer, o corpo na fase folicular correu um triatlo. Então o que ele precisa fazer agora? Descansar. Então você não vai ser produtiva todos os dias, 24 horas no dia, todos os dias do mês. Mas eu fiquei sabendo que se não fizer atrofia, O quê? a a Se não, vagina. se não, ah, não, de fato, a relação sexual, ela tem uma ação importante, não só a relação sexual, mas a produção de hormônios, o estrógeno e tudo, realmente é super saudável que a gente tenha relação, mas não é obrigatório, não significa que pode dar alguma coisa. Não atrofia. Não, isso aí é muito mais por conta de queda hormonal. Então, mulheres na menopausa, por exemplo, Hum. têm de fato uma condição mais comum que chama vagina atrófica, que realmente é por conta, como eu falei, o estrógeno é um dos principais causadores da nossa elasticidade muscular e tudo. Então, quando você não tem estrógeno, você fica mais ressecada, sua pele murcha, enruga. Então, realmente tem esse problema. Vai ter que me passar uma Mas lista. tem muita coisa, né? E aí, Uhum. essa segunda fase do ciclo, que é a fase lútea, e entra a progesterona, que é um hormônio anti-ansiedade. Então, é um hormônio onde a gente costuma ficar mais quieta, a gente se sente, às vezes, nessa fase, que é a fase pré-menstrual, mais introspectiva, Uhum. é a fase onde a gente tem mais fome, porque o nosso metabolismo também ele tá mais acelerado, na fase folicular ele tá mais lento. Então, na fase lútea, você tem que comer com intervalos menores, porque de fato o seu metabolismo tá mais acelerado. Uhum. Então, isso é você conseguir reconhecer o que está acontecendo com o seu corpo e como você pode tirar o melhor dele. Uma pergunta. Tem certas pessoas que vão menstruar muito pouco, mas tem outras que vão menstruar muito. E também tem aquele problema endometriose. Uhum. A gente pode falar desse Endometriose. assunto? Uhum. Por favor, me explica aí, por favor. Ah, com questão do fluxo, o fluxo ele é variável. Sim. Então, a gente não necessariamente tem que ter uma quantidade correta e certa de sangramento, de fluxo menstrual. Mas a gente precisa
ter uma consideração de se você tem um único dia, só uma borrinha, isso não é normal. Uhum. E também se você tem um sangramento muito abundante por muitos dias, também não. E aí precisa investigar individualmente, caso Hormonal. a caso, porque pode ser alguma questão. Então, quando tem muito fluxo, por exemplo, pode ser indicativo de mioma, Nossa. alguma coisa. E aí sempre precisa avaliar, porque pode ser muitas coisas, né? A questão da endometriose, ela é uma doença que afeta 6 milhões de brasileiras. Hoje ela é uma das principais causas, de absenteísmo nas mulheres empregadas formalmente. É uma doença que precisa ser levado muito a sério, porque ela é uma condição crônica que traz muitas dores, não só no período menstrual, como também fora do período Tem menstrual. até um grupo no Instagram sobre isso. Tem, acho que tem vários, né, de apoio, assim, de portadoras, porque realmente, já começa que é uma doença negligenciada pelo próprio sistema de saúde, pela própria medicina, porque a lacuna de diagnóstico pode chegar até 20 anos, porque os médicos e sociedade que a gente vive é acostumado a normalizar dor das mulheres, principalmente cólica. Então a gente passa a vida inteira repetindo que dor é normal, que não tem problema, que é assim mesmo que mulher sofre, que é só cólica, e isso afeta o diagnóstico. Não é só cólica. Não é só cólica, tem mulheres que têm realmente cólicas incapacitantes. Uhum. Teve um estudo, não vou lembrar agora o nome da universidade que fez, mas ele, avaliou que algumas dores de endometriose chega a doer mais do que o próprio infarto. Então, assim, a gente está falando que muitas vezes as mulheres precisam trabalhar e agir como se nada tivesse acontecendo, da mesma forma que elas poderiam estar infartando. Você nunca pediria para uma pessoa trabalhar normalmente se ela estivesse infartando, e a gente Não. faz isso com as mulheres, com relação à endometriose. Então, também é algo que a medicina precisa avançar muito com relação à Acho que a modernização. educação precisa avançar Sim, muito, porque é crucial, para elas saberem antes de acontecer. exato. Porque eu lembro que para mim foi traumatizante, porque eu não pensava que era uma borra de café que vinha pela primeira vez, pensava que era sangue. Uhum, Eu falei: "Tem alguma coisa errada comigo, então uhum, tem um problema". Então, tipo, uhum, eu não tive apoio ali naquela hora. "Ah, não, você só menstruou". aham. Tipo, Sim, exatamente. E acho que esse é o principal, talvez assim, é o segredo, né, de como a gente uhum. vai conseguir resolver as coisas, porque só capacitando as pessoas para elas terem, autonomia, para elas entenderem do seu corpo, para elas entenderem o que elas podem fazer, com aquilo, para saber quando algo está funcionando ou não, porque se ela tem cólica a vida inteira e ela acha que aquilo é normal, ela nem vai no médico pesquisar. Então, como que a gente consegue, combater isso? Só levando informação mesmo e educação para as pessoas, e uma educação que precisa estar como parte integrante da vida das pessoas, nas famílias, nas escolas, Nas em redes todos os lugares, sociais. nas redes É o que sociais. você faz, né, você, aplica isso no seu Instagram, inclusive passa o arroba aí para todo mundo, passa seu arroba. Tá, achei que era @lariagostini_. Aê! Olha, eu gostaria muito de continuar, eu tenho várias perguntas, mas não vai dar tempo, então a gente vai ter que se deixar ir, mas ela vai voltar para um time 2 se ela aceita. Pode Porque eu deixar, tenho com muita certeza. tem aqui uma planilha cheia de perguntinhas, mas vai ficar para parte 2. Se vocês querem parte 2, digita aí nos comentários "parte 2", que a gente vai fazer uma parte 2 ainda melhor do que a primeira. Aposto. E ela Aí, vai trazer mais brinquedo ainda, não pode vai? deixar, vou ter uma gaveta cheia, muita coisa ainda para Então mostrar. então é isso. Segue a gente também, segue o meu arroba que tá aqui, o arroba também aqui do De Tudo TV. E é isso, meus diulícias de plantão. É o que temos para hoje. Um beijo no coração.